Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é dia 27 de maio, quinta-feira da 8ª semana do tempo comum. Uma caminhada linda que iremos fazer até a 34ª semana do tempo comum. E aí entraremos no novo ano cristão. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que Deus te abençoe. Evangelho do dia. A escola do Senhor Jesus. É nossa devocional, nosso momento de oração, nossa manhã com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua bênção na nossa vida, pelo teu Espírito Santo que está conosco, pela tua graça que nos assiste. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso amparo, o nosso socorro e a nossa bênção. Nós te agradecemos, ó Deus, por todo o teu cuidado. Continue conosco, nos abençoando, guardando e protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que está ao vivo, como a Tereza Pereira, Herodia e o Davi, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas, Josiane, todos vocês que estão ao vivo, Nancy, Diná, Benção, Nathalie, Márcia Valéria, Joel Moreira, todos vocês estão ao vivo. Seja bem-vindo você que vai assistir depois pelo Facebook, vai assistir depois pelo WhatsApp ou vai assistir pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Querida Elonéide Cabral, seja bem-vinda. Eliane Maria Lopes, já botou eu, não é? Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Marcos 10, 46 a 52. Evangelho de Marcos 10, 46 a 52. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Jaque Brandão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meu amigo Fábio Lúcio Brandi, glória a Deus, que bênção, que beleza. Vamos ler então. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. E gritava cada vez mais. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: o que você quer que eu faça? Que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Louvado seja o nome de Jesus.
Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esse evangelho do dia, por essa escola do Senhor Jesus. Queremos, Senhor, ouvir com o nosso espírito, com o nosso coração, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus, querido Mateus. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos e irmãs, o versículo começa assim, 46. Foram para Jericó. Essa caminhada na teologia é chamada de caminhada messiânica. É quando Jesus sai da Galileia para ir a Jerusalém, para morrer e ressuscitar. Para ir a Jerusalém se apresentar como Messias, entrar na entrada triunfal, não é? Então, teologicamente, essa caminhada final de Jesus a Jerusalém chama-se caminhada messiânica. E é interessante quando os judeus caminham para Jerusalém, na época bíblica, não é? Eles se desviavam da Samaria, né? Eles desciam o mapa, se desviavam da Samaria, olhando do mapa assim, eles se desviavam para o lado direito, na atual Jordânia, descia, depois subia por Jericó, para que Jericó pudesse subir para Jerusalém. Literalmente, descendo o mapa, eles davam uma volta para a direita, para não passar pelo território samaritano, que eles consideravam um território impuro, por causa dos samaritanos. Então Jesus, como todo judeu, ele desce, né? E ele vai até lá embaixo em Jericó. E é interessante que o texto diz, quando saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão. Lembrando que ele não chega em Jericó com uma numerosa multidão. Ele passa um tempo em Jericó, ele evangeliza Jericó, né? É nesse momento que ele está com Zaqueu, é nesse momento que ele está abençoando as pessoas. E Jericó, que até hoje é considerada a cidade mais antiga do mundo, ainda existir em pleno vapor. Na época de Jesus, era uma cidade muito importante, onde ficava o palácio de inverno do rei Herodes, né? Então Jericó era muito importante. Jericó também é considerada a cidade mais baixa do mundo. Ela é 267 metros abaixo do nível do mar, não é? Então Jesus fica um tempo ali, ministra ali, e aí já tem uma multidão. E ele vai saindo da cidade. O encontro que ele tem com o cego Bartimeu é na saída da cidade. Essa história, ela é contada, a mesma história, com aspectos diferentes, com detalhes diferentes pelos evangelhos. Por exemplo, Mateus também fala que foi na porta da cidade, mas eram 2 cegos. Talvez para Bartimeu ficou conhecido porque aqueles que passam a ser discípulos de Jesus, que caminham com a comunidade de Jesus, os nomes deles são registrados aqui. Então provavelmente eram 2 cegos, mas Bartimeu se transformou em discípulo, né? Provavelmente. Então Mateus diz que eram 2 cegos na porta da cidade. Lucas diz que é um cego, mas Jesus está entrando na cidade. E Marcos diz que é um cego, Jesus saindo da cidade. E eu acho muito legal, porque Marcos é o primeiro a escrever o Evangelho. Hoje nós já sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro cronologicamente, o primeiro a escrever o Evangelho é Marcos. Tanto Lucas e Mateus, eles tinham a estrutura do Evangelho de Marcos. E Marcos diz que Jesus estava saindo
de Jericó. Ele nunca mais iria pisar em Jericó, nunca mais iria voltar a Jericó. Nunca mais. Ele passa por Jericó para nunca mais voltar ali. Ele iria agora para Jerusalém, morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Na Galileia, o Jesus ressuscitado ainda retorna. Agora em Jericó, não. Ele nunca mais pisaria em Jericó. Ou seja, era a última oportunidade de Bartimeu. E Marcos vai dizer assim, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu. Tá vendo? Bartimeu, nome aramaico. Quando Marcos escreve filho de Timeu, está escrevendo em grego, né? Bartimeu, filho de Timeu. Significa que seu pai chamava-se Timeu. Agora, o nome Timeu significa impuro. Pode ser um apelido que o pai tinha e que ele teve. Seria assim, filho de impuro. Filho de impuro. Situação, né? Além de ser cego, era um cego pobre. Então, além de ser cego, era mendigo. Ainda tinha como nome, Marisa, filho de impuro. Então, uma pessoa que pela sociedade era totalmente desqualificada para ser feliz. Era cego pela sociedade, tá? Cego, mendigo e filho de um homem impuro. Tinha um nome ruim. Bartimeu é um nome que trazia um significado ruim para ele. E é interessante, irmãos, que diz assim, olha, que ele estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar. Estava sentado na beira do caminho, na saída de Jericó. O tempo que Jesus passa em Jericó, as pessoas compartilham com Bartimeu o que Jesus havia feito em Jericó. E quando ele escuta aquela multidão e fica sabendo que era Jesus o Nazareno, ele começa a gritar. É a oportunidade que ele tem. Jesus nunca mais voltaria em Jericó. Era a oportunidade de ser salvo por Jesus, oportunidade de ser curado por Jesus, oportunidade de ter um encontro com Jesus. Ele não teria mais essa oportunidade. E é interessante que ele sabia que era Jesus o Nazareno. Inclusive na minha Bíblia, Nazareno, que está em N maiúsculo. E ele grita, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É a primeira vez em Marcos que Jesus é chamado de filho de Davi. No Evangelho de Marcos, Jesus ainda não havia sido chamado de filho de Davi. É a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus é chamado de filho de Davi. E é muito interessante essa mensagem, gente. Porque quem nascia na Galileia, quem nascia em Nazaré, era de certa forma, rejeitado pelos judeus de Jerusalém e dos arredores de Jerusalém. Jericó está muito próximo de Jerusalém, não é? A Galileia era chamada terra dos gentios, não é? Então, de certa forma, gritar Jesus de Nazaré é um pouco de desqualificar a pessoa. O próprio Natanael fala, né? Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era um lugar pobre,
muito próximo do Líbano, muito próximo da terra dos gentios, próximo de Tiro e Sidom. Então as pessoas não viam, as pessoas não viam coisa boa vindo de Nazaré. Mas esse homem cego, ele tem uma revelação de Deus. Ele chama Jesus de Filho de Davi, que é o texto, que é o título messiânico mais caro que existe na Bíblia. Significa aquele que vai dar seguimento ao reinado de Davi, o Messias Rei. Olha que coisa interessante. É o Messias Rei. Eu vou abrir a porta, que eu tranquei a minha gatinha aqui no banheiro. Tá aqui? Tá. Sai, deixar assim. Ai, que graça, hein? Então, amados irmãos e irmãs, Jesus é o Messias, não é? Ele é nazareno, mas o cego prefere gritar: Jesus, Filho de Davi. Jesus, Filho de Davi. Não é? Como eu disse, é a primeira vez que aparece isso no Evangelho de Marcos. Primeira vez. Não é? É um título caro para o Messias. E Marcos usa esse título muito pouco. Esse homem cego, ele teve uma tremenda revelação. Uma tremenda revelação. Não é? Porque ele sabia que Jesus era de Nazaré. Dentro do Evangelho de Marcos, ninguém tinha chamado Jesus de filho de Davi. Então ele tem uma revelação de que aquela pessoa que estava passando ali não apenas iria curar, não apenas iria para Jerusalém, não apenas trouxe palavras de paz, não. Ele era o Messias, era o Senhor prometido em todo o Antigo Testamento, era a esperança dos judeus, era a resposta às perguntas dos profetas. É fantástico, gente, um homem cego, um homem mendigo, um homem que trazia um nome pesado, filho de impuro, filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, filho de impuro. Ele é escolhido por Deus para ter essa revelação de Deus. Isso para a gente tem um significado muito grande. Significa, irmãos e irmãs, que você não é, você não tem, você não pode, de acordo com os critérios da sociedade. Você é, você tem, você pode, de acordo com os critérios de Deus. A forma como a sociedade, a bolsa de valores, a economia, o mundo cerca você e diz quem você é algo mentiroso. Quem realmente sabe quem você é, quem realmente pode transformar sua vida é Jesus Cristo. Veio da boca do cego, do mendigo, do filho do impuro, a maior revelação no Evangelho de Marcos. A primeira vez que Jesus é chamado de filho de Davi, veio da boca de um cego, mendigo, filho de um impuro. Ou seja, irmãos e irmãs, como a sociedade via aquele mendigo, não era como Deus o via. Deus o via como um homem
que ia receber uma revelação, a maior revelação do Evangelho de Marcos. Jesus seria o rei da linhagem de Davi. E o Bartimeu, ele aproveita a oportunidade que ele tem para clamar, para declarar que Jesus é filho de Davi, para aproveitar a oportunidade de pedir a sua salvação e a sua cura. Querido, não perca mais oportunidade. Ninguém tem certeza que mês que vem estará vivo. Ninguém. Ninguém tem certeza se amanhã estará vivo. Não perca a sua oportunidade hoje de fazer como Bartimeu fez. Aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Messias na tua vida, entregar a tua vida a Jesus. Jesus nunca mais ia passar em Jericó. Nunca mais. Talvez a sua oportunidade hoje seja a última oportunidade. Não perca essa oportunidade. Outro detalhe, querido, não se avalie como o mundo te avalia, como a sociedade te avalia, como a economia, como a política te avalia. Olhe para você mesmo como Jesus te vê. E aproveite a oportunidade. O que esse homem fez foi aproveitar a oportunidade. E por aproveitar a oportunidade, ele teve uma revelação que ninguém teve ali. Todo mundo via o Nazareno. Tanto é que chegou para ele, olha, quem está aí, ó, curando, ensinando, é o Nazareno. É um título, é o Nazareno. Lá da terra dos gentios, aqueles judeus de segunda qualidade, segunda classe. É o Nazareno. Todo mundo falava Bartimeu. Tanto é que o Evangelho já diz, olha, ele ficou sabendo que Jesus, o Nazareno, estava passando ali. Mas ele não chama Jesus de Nazaré, nem Jesus Nazareno. Ele chama Jesus, filho de Davi. Ele escutou isso de quem? Ninguém. No Evangelho de Marcos, ninguém disse isso. Ele tem uma revelação de quem Jesus é. Amado, Jesus, para muitas pessoas, ele foi um grande teólogo, um grande filósofo. Para a teologia humanista, não é? O existencialista de Paul Tillich foi um grande existencialista, não é? Para Karl Barth, Jesus não era necessariamente nem filho de Deus, nem filho do homem, era apenas uma figura do Filho de Deus que está no céu, coisas desse tipo, né? Mas para nós, Jesus é o Filho de Deus. Eu vou me referir a Jesus como Senhor Jesus. Eu vou buscar em Jesus a minha bênção. Jesus cura, Jesus abençoa, Jesus transforma famílias, Jesus muda corações. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser totalmente tirado de um lugar para o outro, se Jesus entrar na nossa história. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo pode ser transformado pela presença de Jesus. E o que o nosso querido Bartimeu faz é aproveitar a oportunidade e ter a revelação. Cego, mendigo, filho de impuro. Fica sabendo que é o Nazareno, mas grita, filho de Davi. Isso é tremendo, gente. Isso é a revelação de Deus para a sua vida. E aí, a palavra de Deus diz assim,
Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais: filho de Davi, tende compaixão de mim. Lembra que Jesus está saindo da cidade com os discípulos e com uma multidão. Quando ele começa a gritar: Jesus, tem compaixão de mim, muitos o repreendiam para que ele se calasse. Se ele ficasse calado, ele ia perder Jesus para sempre. Nunca mais ele teria a chance de encontrar com Jesus, de ver Jesus, de ser salvo por Jesus, de seguir Jesus. Era a última chance dele. Amado, se você não aproveitar a oportunidade e ficar obedecendo A e B, e repreendem você por causa da sua fé em Jesus, por causa da sua crença em Jesus, filho de Davi, quem vai perder a oportunidade é você. Essa multidão, a Bíblia diz, e o repreendiam para que lhe calasse. Muitos o repreendiam para que se calasse. Foi um coral gritando: cala a boca. Um coral gritando: não seja fanático. Um coral gritando: deixe de ficar perturbando os outros. Você imagina que insensibilidade? Essa multidão sabia que ele era cego. Essa multidão sabia que Jesus curava. E ele grita por Jesus e as pessoas são insensíveis. Essas pessoas estão indo atrás de Jesus, mas insensíveis. Nós seguimos Jesus, nós caminhamos com Jesus, mas nós não podemos ser insensíveis ao clamor daqueles que estão no mundo sofrendo. O importante é a minha salvação, o importante é que eu estou indo no grupo, o importante é que eu estou na multidão. Esse sujeito está gritando: cala a boca. Ou seja, eu estou seguindo Jesus, mas insensível ao clamor dos que sofrem. Estou indo para a igreja. Escuta o que eu vou dizer para você no mundo espiritual. Eu estou indo à igreja e milhares de pessoas na rua espiritualmente estão clamando por Jesus, para que eu leve essa pessoa a Jesus, para que eu apresente Jesus para elas. Amado, aquela pessoa do mercado, aquela pessoa da faculdade, aquela pessoa do açougue, aquela pessoa da calçada, se você não apresentar Jesus para ela, algumas nunca terão oportunidade de conhecer sobre Jesus. É aproveitar a oportunidade para ouvir o clamor, enviar e compartilhar esse vídeo, compartilhar as orações, compartilhar a sua fé. O nosso querido Bartimeu, ele não queria esmola, ele não queria um prato de sopa, ele queria que Jesus olhasse para ele, ele queria falar com Jesus. E a multidão ficava impedindo. Talvez até alguém jogou uma moedinha. Toma a moeda aí para você calar a boca. Amado, mais do que sopa, mais do que comida, mais do que moedinha, as pessoas precisam ter um encontro pessoal com Cristo. É isso que Bartimeu queria. A multidão que segue Jesus é insensível ao clamor daqueles que querem Jesus, daqueles que estão morrendo sem Jesus. A pandemia, demonstrou a urgência de se fazer missões. Conheci um grupo da Jocum que esteve na Índia trabalhando. Conheci pastores da Igreja Metodista da Índia. Quanta necessidade de se evangelizar na Índia. E quantas pessoas morreram sem salvação na Índia e estão morrendo sem salvação.
A Covid só demonstrou isso. As pessoas estão morrendo sem salvação. Estão morrendo sem Jesus. Ou seja, eu vou seguir Jesus, mas eu vou ser sensível ao clamor daquele que não tem Jesus, daquele que precisa de Jesus. Essa multidão repreende, porque é insensível, porque não consegue ter essa graça, essa sensibilidade de ouvir o clamor do próximo. E é interessante que a Bíblia diz que a multidão repreendia para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão disse: cala a boca. E ele gritava cada vez mais. Talvez você deixou a igreja porque alguém falou: sai da igreja. Talvez você deixou sua fé em Jesus porque teu marido falou: não vá mais à escola dominical. Talvez você, desde a sua infância, quer ser um missionário, quer ser um pastor, mas você tem várias pessoas opressoras dentro da própria casa, dizendo: não faça isso. Amados irmãos e irmãs, pessoas irão gritar não. Não, você não pode, você não consegue, Jesus não vai te ouvir, você está enchendo a paciência, fica quieto. Aí tem pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas vão se sentir uma ameba, uma barata morta, e vão ficar quietinha para sempre, e vão perder a bênção. Nunca consegue assumir, né, ser ator da sua própria vida. Só é um espectador. Só vê Jesus passar com a multidão, né? Só olha para a sua miséria. Eu sou pobre mesmo. Eu sou mendigo mesmo. Eu sou um filho de Timeu, um filho de impuro mesmo. Eu tenho que me colocar na minha insignificância. Não é isso? Essa é a visão, querido. Qual é a visão do brasileiro para fora do mundo? Que aqui é uma terra de cachaceiro. Uma terra de cachaceiro, de maconheiro, de pessoas extremamente vencidas pelo alcoolismo, onde suas autoridades são alcoólatras. Meu pai era alcoólatra. Até os 60 anos, meu pai era alcoólatra de cair na rua. Então, essa é a visão que o mundo tem do Brasil. Terra de cachaceiro, não tem salvação para o Brasil, não é? Como as pessoas olham para você, como as pessoas te repreendem, como as pessoas dizem que você não pode, que você não consegue, que você não vai, isso não pode determinar a sua vida. O que tem que determinar a sua vida é Jesus Cristo e o que você tem na sua relação com Jesus. O que você quer de Jesus? Qual é a sua busca? Qual o seu sonho? Qual o seu projeto? É melhor você morrer caminhando para o projeto do que morrer desistindo do projeto. Se alcançar o projeto, glória a Deus. Se morrer em direção ao projeto, glória a Deus. O pior é você ficar sentado como mendigo, como cego, como filho do impuro, porque a sociedade diz para você: fique aí. Não seja a pessoa que Deus quer que você seja. Não seja de Jesus. Não seja uma pessoa excelente. Não cresça. Não seja aquilo que Deus quer que você seja. Não seja um santo de Deus. Aí a pessoa escuta o que a multidão diz, o que a televisão diz, o que a internet diz, o que o youtuber diz, e a pessoa vai se sentindo o que os outros dizem. Ou seja, quem modela a vida dela, quem dirige a vida dela, quem atua na vida dela são os outros. E você é apenas espectador de uma vida desgraçada, de uma vida sem graça.
Mas chegou o momento de você deixar de ser espectador e ser o ator, aquele que vai atuar, aquele que vai agir, aquele que vai dirigir a própria vida, pegando sua vida e levando sua vida a Jesus. Por isso que o Bartimeu continuou gritando. Entendeu? Por isso que ele continuou gritando. Porque ele sabia o que ele queria. Eu quero Jesus, eu quero a bênção de Jesus, eu quero ser seguidor de Jesus, eu quero ser curado de novo, eu quero a vitória do Senhor. Olha que coisa fantástica, gente. O cego gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Jesus ouviu, hein? Chamem o cego. Ou mesmo que Jesus estivesse lá na frente e não tivesse ouvido, como Jesus tinha esse poder de Deus, de percepção, Jesus sabia que o cego estava lhe chamando. Jesus simplesmente para, no meio da multidão, alguém deve ter até batido nele, né? Jesus para e falou assim: chame o cego. Chame o cego. Aí você vê a obediência da multidão, Marisa. Chamaram então o cego, dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. A obediência da multidão. Era aquela multidão que disse: cale-se. Jesus fala: chame o cego. A multidão, na mesma hora, chamaram então o cego, dizendo: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Que legal, que obediência boa, né? Coragem, levanta-se. A mesma multidão estava dizendo: cale-se, fica sentadinho na sua insignificância. A multidão também se converteu, viu, Marisa? A multidão se converteu, obedeceu a Jesus, foi chamar o cego com palavra de coragem: levanta-se. E essa é a palavra dessa multidão que tem que estar na nossa boca. Não a palavra anterior, cale-se, mas essa palavra, coragem, levanta-se. Você vai encontrar pessoas hoje querendo tirar a vida. Você vai encontrar pessoas hoje deprimida, angustiada, cheia de tristeza no coração. E essa pessoa vai vir conversar com você. Ela pode até puxar papo contigo. E você vai dizer assim: coragem, levanta-se. Jesus está querendo mudar a tua vida. Coragem, levanta-se, porque Ele está chamando você. Guarda essa palavra, decore essa palavra, use essa palavra para as pessoas. Coragem, levante-se. Ele está querendo falar com você. Ele está querendo, Ele está te chamando, porque Ele está chamando você. É a multidão convertida. Não é? E aí é interessante, gente, que atirando a capa do lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde Jesus estava. Né? Alguém já disse que essa capa é como se fosse a identidade que lhe dava a condição de colher esmola. Né? Nós não sabemos se existia isso de verdade, sabia, Marisa? Não sabemos. Mas se tem uma coisa que o mendigo não larga, é sua roupa, né? Ele não larga. Só tem aquela que em Friburgo, por causa do frio, você vê um mendigo andando na rua, ele vai com o seu cobertor. Não é? Ninguém larga o seu cobertor, ele não é bobo. E se largar, o outro vai lá e rouba. Não é? É muito interessante. Até um dia desse, o mendigo estava procurando uma mochila. Aí quem tiver uma mochila velha para doar, doa para a igreja. Está sempre mendigo procurando mochila para botar a roupa dele dentro da mochila. Não é? Então, gente, ele joga a capa para o lado, atirando a capa para o lado. Literalmente faz assim com a capa. Né? Eu não preciso mais disso. Talvez você cresceu
preso a uma capa, né? A uma capa de tristeza, a uma capa de preconceito, a uma capa de posição, né? Lembra até o Charles Brown, que foi fazer um teste para o teatro, aquele amiguinho do Snoopy, né? É Snoopy? Aí ele fala assim pro Snoopy triste, fala assim, eu não servi para o papel. Talvez você diz assim, eu não sirvo para o papel, né? É a capa que você tem. Mas você, em nome de Jesus, vai lançar essa capa fora e vai se levantar, porque Jesus te chama. Eu acho linda essa frase, ó, levantou-se de um salto e foi aonde Jesus estava. Marcos, apesar de ser o evangelho mais curto, ele é o que mais dá detalhes a essa cura. Ele vai detalhar, né? Ele vai dar esses movimentos lindos e ele vai pular e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Só aqui em Marcos que Jesus pede ao enfermo que explique o seu desejo. Sabia? Só aqui nesse versículo 51 de todo o Evangelho de Marcos. Só aqui no 51 que Jesus pede ao enfermo que explique o seu desejo. O que você quer que eu lhe faça? Você quer uma esmola? Porque tem gente que quer esmola, né? Ou você quer a cura, a vitória, a salvação? O que você quer? É muito interessante isso. Porque ele pediu compaixão. Para quê? Para que Jesus desse uma esmola? Ou para que Jesus desse a cura? Olha que coisa interessante. Eu quero esmola ou eu quero cura? Não é? E ele diz assim, o cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Que eu possa ver de novo. Provavelmente na infância deve ter tido uma enfermidade. Eu estudei com um irmão que ele ficou cego com 8 anos de idade. Não é? Talvez ele teve um período da vida dele que ele enxergou. Por isso que ele diz assim, mestre, que eu possa ver de novo. Que eu possa ver novamente. Ele pede a cura, a restauração da sua visão. E existe também uma visão espiritual. Quando a pessoa é cega espiritualmente, ela não consegue ver alegria num prato de arroz com feijão. Ela não consegue ver alegria numa chuva, no sol. Não consegue ver alegria nas oportunidades que Deus está dando. Porque a pessoa é cega espiritualmente. Né? E ela pede a cura, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse, vá, a sua fé salvou você. A palavra sozo, fé, é salvação. Pode significar cura ou salvação. Jesus diz, vá, a sua fé salvou você. Onde você viu a fé? Você vê a fé no grito, na insistência, na explicação do que ele queria, em ter jogado a capa longe. Mas não adianta a pessoa cruzar o braço e falar, eu tenho muita fé. Não adianta. A fé foi demonstrada. Ele fez uma campanha de oração aqui, Marisa. Ele pede uma vez, ele pede segunda vez, não é? Olha aí, ele se levanta com fé, ele sai da onde está, ele joga a capa com fé, a multidão manda ele calar a boca, ele continua gritando com fé. Quando Jesus pergunta o que ele quer, né, ele fala com fé que ele quer a cura. Ele sabe que é Jesus o Nazareno, mas pela fé ele grita, Jesus, filho de Davi. Então o que você vê aqui é o verdadeiro show da fé. O cego tem fé. Fé, em vários momentos desse evangelho, você vai vendo a fé desse homem. É a fé que entende que Jesus é o filho de Davi.
é a fé que pede a vitória, é a fé que insiste na vitória, é a fé que joga a capa fora, é a fé que dá um salto e vai até Jesus, é uma fé que coloca diante de Jesus exatamente o que ele precisava. Diante de tanta fé, Jesus diz: vá, a sua fé salvou você. Agora é interessante essa frase, vá. A Bíblia diz, imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Ele não foi. Vá, a tua fé te salvou. Ele é curado e ele passa a seguir Jesus estrada fora. E como o nome dele foi preservado, ele continuou na comunidade da fé. Se ele continuou morando em Jericó, ele foi da igreja de Jericó. A comunidade de Jerusalém conhecia ele. Marcos sabia quem ele era. Ele passa a ser um seguidor de Jesus. Acredite-se que na entrada triunfal de Jesus, que vai acontecer daqui a pouco aqui no texto, né, Bartimeu estava junto. Porque ele foi seguindo Jesus estrada fora. Jesus fala, vá, a tua fé te salvou. Ele recebe a vitória, ele não vai. Ele segue Jesus. Isso é algo tremendo, é sobrenatural. Significou, Suzy, que Jesus, Jorge, não queria apenas que o Bartimeu não queria apenas o milagre. Ele queria o dono do milagre, que é Jesus. Ele não queria apenas enxergar. Ele queria seguir Jesus. Não é? Eu não quero apenas a prosperidade, a cura, o milagre. Eu quero seguir Jesus. Eu quero ir atrás de Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, que evangelho tremendo, que palavra tremenda, Pai. Nós queremos ter essa fé. Fé que vê além do Jesus de Nazaré. Vê o Messias Rei. Fé que pede a bênção. Fé que permanece pedindo, mesmo diante das oposições. Fé para jogar a capa fora. Fé para dar um salto em direção a Jesus. Fé para colocar diante de Jesus exatamente o que nós precisamos. Fé, a última fé que ele teve, fé de continuar seguindo Jesus caminho afora. Deus, é essa fé que nós precisamos. É essa fé que vai mudar a nossa vida. É essa fé que vai mudar a nossa história. Nós queremos, ó Deus, viver essa fé do Bartimeu. Não importa as situações, cego, mendigo, filho do impuro, não importa. Importa é a oportunidade que Deus está nos dando de nos levantar como homens e mulheres do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse evangelho. Que a gente possa ouvir ele mais vezes, para que ele continue falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bênção. Vamos orar. Irmã Penha, irmã Gisele Gobi. Orar pela Maria Paula. Ontem, durante o dia, eu orei pela Maria Paula. Na hora do evangelho de hoje, esqueci. Né? Orar pela Maria Paula. Ontem conversei com o seu Ismar. Teve trombose na perna. Não é? É muito perigoso o coágulo produzido pela trombose. Então, ontem foi fazer um exame. Estamos orando aí para o seu Osmar. Orar pela Maria, esposa do pastor João Batista, falecido. Também recuperando da perna. Pela nossa irmã Marina, né, Marisa, que fez a cirurgia.
Ainda não tenho resposta. Se ela estiver no Rio, não tem resposta. Orar pela Moisete, Ivete, Luzia, Ione, tão preciosa. pela Ione, pela Neuza. É a Neuza que fez cirurgia ontem. Graças a Deus, né, o tumor que ela tirou não é maligno. Louvado seja o nome de Jesus. A Ione também fez cirurgia, ela anda pedindo pra A Ione também fez cirurgia, orar pela Ione, né? Orar por todos os pedidos de oração, orar pela Penha, pela Gisele, né? Orar pelo Evanil, Paulinha da Beth, orar pela Paula, benção, né? Orar em nome de Jesus Cristo pela vida de cada irmão e irmã. Glória a Deus. O Senhor está contigo. O Senhor está abençoando sua história. O Senhor é o dono da sua vida. Tem algum aniversariante hoje? Não, né? Tem um parabéns aqui. Tem um parabéns para quem? Né? Hoje, sogro completa mais um ano de vida. Acho que é o Alex. Sogro do Alex? Parabéns! Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã. Sogro do Alex. Sogro do Alex? Então vamos orar nesse momento. Senhor, como a Nathalie, vidas estão colocando sua família, sua casa, seu trabalho, sua saúde. Obrigado, Deus, pela tua bênção da cura divina. Obrigado porque o Senhor continua dando suporte e vida. Ó Deus, aqueles que hoje serão recolhidos, que eles tenham serenidade de Deus para serem recolhidos por Deus. E aqueles que ainda não são salvos, que eles tenham oportunidade ainda, vivos, de aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Abençoe a Índia. Pai, além dessa Covid, esse fungo preto, Deus, que seja vencido esse mal na Índia também. Abençoa, Senhor, para que essa variante indiana que já chegou no Brasil não se espalhe. Deus, não seja uma contaminação comunitária. Deus, toma os hospitais e as UTIs que continuam, que voltaram a aumentar o número. Deus, nós queremos pedir a tua bênção, Pai. Nós precisamos do teu socorro. Por isso que nós continuamos gritando, Filho de Davi, tende piedade de nós. Continuamos gritando, continuamos buscando o teu socorro. Livra-nos da contaminação da Covid. Livra-nos da doença. Abençoe, Pai, a vacinação. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos e queremos ser vacinados. Pai, abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa o nosso coração. Deus, toma conta dos empresários, das empresas. Pai, abre portas de emprego. Deus, que haja crescimento econômico e distribuição de renda. Pai amado, em nome de Jesus, todos os dias nós ficamos sabendo que uma pessoa ficou bilionária, o outro ficou bilionário, e uma multidão de pessoas desempregadas e passando fome. Ontem, Pai, eu ouvi que aumentou o número de pessoas na porta de supermercado, na porta de hortifruti, na porta de açougue, pedindo comida. Pai amado, enquanto todos os dias tem novos bilionários, a pandemia aumentou o número gigante de bilionários. Deus, nos ajude. Ajude aqueles que sofrem. Pai, nos ajude também a evangelizar as pessoas. Nos ajude a dar comida domingo para os mendigos, Senhor, para os moradores de rua. Ali estão vários Bartimeus, que nós possamos levá-los a Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, eu abençoo, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Cada morador de rua. Cada morador de rua, Pai. Ó Deus, eu abençoo. Eu lhe peço tua cura.
tua bênção, tua salvação. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Querido irmão e irmã, Jane, querida Jane, irmãos e irmãs, hoje, 19h30, nós temos o nosso culto, né? Um culto muito lindo, mas muito maravilhoso, que é o nosso culto de oração, culto do propósito. Tem 2 semanas atrás eu botei a questão da próstata, que eu ia fazer vários exames, né? Eu fiz os exames e pela graça de Deus está tudo bem, não é? Então falta apenas um exame. Então hoje é dia da gente colocar nosso problema na mão de Deus. Igual o Bartimeu fez, Marisa. 19h30. E hoje também tem nosso seminário de Cristologia. Nós vamos ver Jesus no livro de Jeremias. Então, se você tiver tempo, senta aí na sua casa e leia o livro de Jeremias. Todo ele hoje ainda. Você vai ver que livro maravilhoso, que palavra santa de Deus. Não é? E hoje nós vamos ver Jesus no livro de Jeremias. Tá bem? Deus te abençoe. Com Jesus é só vitória. Descansa teu coração. Pensamento de fé. É pensamento positivo? Lógico, vai ser pensamento negativo? É pensamento positivo. Amém? É de Deus na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E amanhã eu não vou prender a gatinha no banheiro. A paz.